dia a todos e todas. Estamos aqui, né, no terceiro encontro do evento Sistema Penal Juvenil 2. Hoje o tema será a gentrificação e as fronteiras entre o legal e o ilegal. Alguns avisos antes de começarmos. Como todos sabem, foram feitas inscrições, né, prévias para esse evento, todo mundo teve que se inscrever e a gente está emitindo certificados, né, para quem teve pelo menos 75% de presença. Então, não esqueçam de assinar a lista, tá, para a gente conseguir emitir os certificados. E também, ao final da tarde, do evento da tarde, não se esqueçam de preencher a nossa fichinha com a avaliação, tá, para a gente saber como foi, como a gente pode melhorar. E é isso. E mais um lembrete é o seguinte: como a gente está vendo que tem alguns espaços vazios, a gente quer aproveitar melhor esses espaços para quem tem interesse no tema e não precisa do certificado. Então, a partir do próximo encontro, a gente vai abrir para a presença de quem não conseguiu fazer a inscrição naquele prazo inicial. Tá? Então, depois a gente vai divulgar mais para frente, mas vocês aqui já ficam sabendo que no próximo evento a gente vai fazer isso. Lógico que quem fez a inscrição, né, não vai ficar de fora, a gente sempre deixa quem já está inscrito entrar, e aí os lugares sobrando a gente vai abrir para quem estiver interessado. Mas aí, como já foi, o evento já está no meio, aí não seria possível emitir o certificado, tá? É mais para quem quer mesmo aprofundar o conhecimento. Bom, então vamos sem demora. Eu vou dar a palavra aqui para a Daniela, que vai apresentar os palestrantes, tá? Um bom evento a todos. É isso. Vamos lá. Bom dia a todos e todas. Depois de um feriadão, né? Todo mundo meio devagar, engrenando. Então, vamos lá, vamos acordar. Quero convidar aqui os nossos palestrantes, super convidados nossos, e que esperamos ter uma boa manhã com o pessoal do Instituto Bexiga, que eu vou chamar aqui por ordem, e já fazer o convite para compor a mesa conosco e acordar vocês, hein? Bora lá, minha gente. Volta de feriadão. Vamos pegar a labuta. Vou chamar Daniele Franco da Rocha. Ela é doutora em História Social pela PUC São Paulo, mestre em Ciências Sociais e bacharel de Ciências Econômicas pela PUC também. Atualmente é pesquisadora e professora do Instituto Bexiga, Pesquisa, Formação e Cultura Popular. Também é professora corresponsável pelo curso de Extensão e Aperfeiçoamento do COGEA e da PUC, Infância Silenciada, um panorama histórico e jurídico da questão social e infância no Brasil. Promovido pela Faculdade de Ciências Sociais, juntamente com o professor Heriberto Pérez Castilho e o professor Edmilson Pérez Castilho. Tem experiência nas áreas de economia, filosofia, sociologia, história, educação e serviço social, atuando nos seguintes temas: História e Economia Brasileira e Latino-Americana, Relações de Trabalho, Educação e Infância, é pesquisadora do Núcleo de Estudos de História, Trabalho, Ideologia e Poder, NEH-tipo, que eu não sei o que significa, é um núcleo, né? E do Centro de Estudos de História da América Latina, ambos do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da PUC, e doutorado sobre as lutas sociais no Brasil. Pesquisa desenvolvida com apoio da CNPq. Muito obrigada, Daniele. Quero convidar também o professor Heriberto Pérez Castilho, doutor e mestre em História Social pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Atualmente é professor de formação continuada para as equipes técnicas do Sistema de Justiça, para as equipes multidisciplinares do Sistema Único de Assistência Social, professor adjunto adjunto 4 do curso de Direito da Faculdade Zumbi dos Palmares,
pesquisador e professor do Instituto Bexiga, Pesquisa, Formação e Cultura Popular. Tem experiência nas áreas de História, Direito, Economia, Sociologia, Ciência Política, Serviço Social, atuando nos seguintes temas: História e Economia Brasileira e Latino-Americana, Direito, Sociologia, Serviço Social, é pesquisador do Núcleo de Estudos de História, Trabalho, Ideologia e Poder, que é o NEE-tipo, do Centro de Estudo de História Latino-Americana e do Núcleo de Estudos de História Social da cidade, todos ligados ao Programa de Estudos Pós-Graduados em História da PUC São Paulo. Obrigada, Heriberto. E, por fim, mas não tão menos importante, Edmilson Pérez Castilho, doutor e mestre em História Social pela PUC São Paulo, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Uberlândia, professor e pesquisador do Instituto Bexiga, professor do curso de especialização em História, Sociedade e Cultura da PUC São Paulo e do curso de especialização em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário SENAC. Tem experiência nas áreas de História Social da cidade, Arquitetura e Urbanismo, Arquitetura da Paisagem, atuando nos seguintes temas: História e Cidade, Serviço Social, Educação Patrimonial, História da Arquitetura e Urbanismo, Mapeamento e Informação da Cidade, Planejamento Territorial. Pesquisador do Núcleo de Estudos e História Social da cidade e do Centro de Estudos de História Latino-Americana, ambos do Programa de Estudos Pós-Graduados em História Social da PUC São Paulo. Muito bem-vindos e bem-vinda. Passo a palavra. Estão liberados aí, tá bom? Obrigada. Agora sim. Bom dia a todos. Gostaria de começar a iniciar, então, agradecendo o convite, né, para um debate tão importante, em especial aqui agradecer a Defensoria Pública, na pessoa principalmente da Daniela, que fez o convite para a gente. Agradeço também o pessoal da Câmara por abrir um espaço tão privilegiado para a gente poder debater uma questão fundamental. Também agradeço as indicações do pessoal do SUAS, né, que a gente também faz parte, dando formação tanto tempo para as equipes técnicas, a gente também já faz parte do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, né. A ideia de problematizar esse tema, né, do tratamento da infância no Brasil, é uma questão tão premente para a gente e muito fundamental, como a gente está colocando. Nós desenvolvemos, como a Daniela falou, formação para as equipes técnicas, né, tanto diretamente CRAS-CREAS, como também as organizações sociais. Já faz mais ou menos uns 10 anos que a gente faz esse trabalho, e, a partir desse contato vivo com as equipes técnicas, a gente pôde desenvolver também, a partir das demandas, das dificuldades e possibilidades do próprio trabalho, a gente foi desenvolvendo formações que, baseadas em pesquisa, justamente, desse cotidiano, desse trabalho, a gente acabou criando alguns cursos. Um deles é o Infância Silenciada, um panorama histórico e jurídico da questão social da infância no Brasil. É um xodó para a gente, porque foi um dos primeiros e é um esqueleto, né, a espinha dorsal um pouco da trajetória histórica desse tratamento da infância no Brasil. E, com justamente a contribuição dos educadores, esse curso foi ficando cada vez maior e, para a gente tem um carinho muito especial por ele. A gente tem um canal, inclusive, de comunicação com os educadores no Facebook, nas redes, né? E a gente lá disponibiliza temas, disponibiliza filmes, livros. É um canal mesmo para a gente poder conversar. Fiquem à vontade, tá? Se puderem adicionar, a gente vai trocando figurinhas lá. Além do curso de Infância Silenciada, a gente desenvolveu outros temas, né? Temas que foram desdobrando desse tratamento mais espinha dorsal, como, por exemplo, a questão do trabalho infantil, a questão da história social do abandono de crianças. É uma palavra forte, né? Mas é assim que é caracterizada, né, a categoria de estudo. E também a questão da infração, né? A infração penal, ou seja, a questão relativa à infração.
Além disso, a gente também tem um curso de trabalho território e trabalho social, que, justamente pela imersão que a gente faz nos vários territórios da cidade, a gente acabou desenvolvendo também pesquisas específicas dos microterritórios para os serviços. Então, isso ajudou a gente a entender um pouquinho melhor a dinâmica desse trabalho em todas as regiões da cidade. E, para a gente, é uma coisa muito legal. Esse é um projeto, o projeto Rolê SP, que são aulas de campo. A gente tomou algumas diretrizes da legislação do Marco Legal do SINASE, para justamente fazer uma problematização com os adolescentes, né? E aí a gente trabalha aqui com as equipes técnicas mais os adolescentes, essas aulas de campo, e entendendo aí a relação de identidade e território junto com os adolescentes. A nossa proposta, inclusive, é de debater, problematizar os moldes hoje da medida socioeducativa, né? Então, a ideia é um projeto piloto, né, de identificação da própria cidade, do seu próprio território e de uma apropriação maior da sua autoestima e da sua identidade territorial. Então, o Rolê SP, a gente já desenvolveu alguns temas, né, esses são alguns dos roteiros, e é uma ideia muito legal, porque aqui a gente tenta trazer outras dimensões e possibilidades educativas, socioeducativas, né, em que a questão aqui não é a punição, mas é a emancipação. Então, acho que é um pouco essa a ideia do Rolê SP. A gente, como a Dani falou, a gente tem uma linha, coordena uma linha de pesquisa, de tratamento da infância e juventude na história brasileira, trabalho, abandono e criminalização. Essa linha de pesquisa no CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa, nos possibilita e nos habilita também a produzir cientificamente sobre esse tema. Então, por isso que, para a gente, é tão importante as equipes técnicas, né, que são pessoas diretamente ligadas e que podem falar de uma forma tão viva, né, sobre essa questão do tratamento da infância. Então, por isso que a gente estimula, nos nossos cursos de formação, também produção científica na área de infância, né? E aqui é um dos canais para a gente poder desenvolver esses trabalhos, publicações, né, etc. e tal, os grupos de estudos. Esse é um trabalho que a gente também desenvolveu. Você podia falar um pouquinho desse trabalho? Posso, Então, bom dia, né, a todos. Eu sou o Heriberto, né, do trio aqui. É o Heriberto, mas pode me chamar, inclusive, de Beto, é mais fácil aí, né? Na verdade, esse é um trabalho que a gente desenvolveu aqui para a Defensoria Pública em 2010, né, quando da implantação do CAN, aqui na Defensoria. A gente já havia trabalhado, né, antes da criação da Defensoria, até com a PAJ, a chamada PAJ, ali nas varas da infância e juventude. E aí, em 2010... Depois, 4 anos após a criação da Defensoria, a gente propôs esse projeto junto da Defensoria, e aí saiu esse relatório. Então, a gente trouxe aqui porque é um relatório bem interessante, que eu, na verdade, não sei, havia até a previsão para essa publicação, eu acho que deve ter, né, vocês acesso aí por meio da Defensoria, e a ideia era justamente atuar, né, junto. Na época, né, os abrigos estavam mudando para programa de acolhimento em virtude da legislação, né, chamada da adoção, né, que veio aí em 2010, e a ideia foi justamente meio que criar um projeto de uma atuação meio que piloto mesmo, né, a Defensoria era muito nova e principalmente nessa área do acolhimento não se tinha ainda muita atuação, né, como no caso da questão do jovem autor de ato infracional. Então, aí saiu esse relatório, que é bem interessante. A gente, na verdade, ia até os programas de acolhimento, junto às equipes técnicas, tentava ver aquelas crianças que teriam, né, possibilidade do retorno ao convívio familiar, e aí fazia um trabalho de intervenção junto aos defensores, por exemplo, para esse retorno, né, daí o nome, inclusive, que é o Defendendo o Direito à Convivência Familiar, né, relato dessa experiência que foi realizada aqui junto com a Defensoria em 2000. A gente traz porque é importante, ainda mais para se tratar, né, de uma área que ainda a gente sabe que tem poucos estudos, né, a gente pouco conhece ainda, de certo modo, a questão relativa ao acolhimento, né, a realidade efetivamente do acolhimento na cidade de São Paulo. Então, acho que qualquer pesquisa, né, e essa daqui especialmente ligada à Defensoria, é interessante. Vamos começar?
Então, gente, a gente, na verdade, né, foi chamado, né, o Instituto Bexiga, Pesquisa, Formação e Cultura Popular, na verdade, em homenagem ao bairro do Bexiga, né, que fica aqui próximo. Na verdade, a gente está no bairro do Bexiga, né, aqui. A Câmara é bairro do Bexiga, né, pelo menos na origem, né. A gente está em cima, efetivamente, do largo que deu nome ao bairro. E a gente, como a Dani colocou, desenvolve, né, trabalhos aí tanto relativos à questão da infância e também, no caso, a questão do território social, né, discutir um pouco as questões relativas ao território. E aí nos foi, né, solicitado para que falasse desse tema, a gentrificação e as fronteiras entre o legal e o ilegal. E a ideia aqui é justamente só dar um pouco um panorama do sentido, né, da nossa apresentação. A gente montou aqui um material fruto de pesquisas nossas, né, e a ideia é um pouco só apresentar um pouco esse sentido. Na verdade, né, a gentrificação, como a gente vai ver, é um processo, no fundo, mais recente, né, um processo de intervenção urbana, pelo menos nomeado, né, de certo modo, mais recentemente. Entretanto, né, e aí a gente sempre vai pensar na perspectiva mais de São Paulo mesmo, né, mas, obviamente, tudo que a gente vai dizer aqui, de certo modo, vale para o Brasil, né? Mas pensando em termos de São Paulo, a gente desde o início, né, ou seja, ali do fim do século XIX, início do século XX, a gente começa a ter um aumento, efetivamente, né, dessa cidade que até então era uma vila, né, muito restrita, especialmente ali no chamado Triângulo Histórico. Então, a gente tem aqui, né, no Brasil, especialmente São Paulo, a partir do fim do século XIX, início do século XX, processos de intervenção urbana, efetivamente, na cidade, ou seja, na questão urbana. E aqui, a ideia nossa é justamente mostrar um pouco tanto esses processos de intervenção na questão urbana, né, que se dá aqui, especialmente em São Paulo, e a gente, na verdade, vai verificar que esses processos de intervenção urbana sempre são acompanhados, né, e, na verdade, não são acompanhados, mas estão concomitantes com o processo de intervenção social. Né? Então, a ideia sempre aqui na nossa apresentação é mostrar um pouco, né, esse processo de uma intervenção urbana, né, na questão urbana, especialmente na cidade, e também essa intervenção social, e aí especialmente, no que diz respeito a essa intervenção social, as legislações, né, as legislações da infância, né, do tratamento da infância e juventude no Brasil, especialmente essas legislações que nascem, né, aqui no Brasil ao longo do século XX, né, que caracteriza aí essa estrutura tutelar, menorista, até pelo menos o Estatuto da Criança e Adolescente, até a Constituição de 88. Então, a ideia nossa é passar por alguns momentos importantes dessas intervenções, né. Inicialmente, a gente vai partir de uma primeira intervenção que está inspirada, no fundo, uma intervenção burguesa de Paris, né? Ou seja, Paris, Europa, por exemplo, no século XIX, você tem inúmeras revoluções de trabalhadores, né? Especialmente, por exemplo, na primeira metade do século XIX, 48, né? Depois a Comuna de Paris em 71, 1871. Então você tem uma preocupação da burguesia em controlar essa cidade. E lá você tem um processo de uma intervenção muito violenta, né? De uma intervenção totalizante feita pelo famoso Barão de Haussmann, né, que era justamente a ideia de se criar uma cidade para a produção capitalista e para impedir, inclusive, manifestação dos trabalhadores, né, porque Paris, por exemplo, antes da intervenção do Haussmann, era uma cidade medieval, toda tortuosa, e ele vai, na verdade, intervir, praticamente derrubar a cidade, e a ideia dele é justamente abrir largas avenidas, né, tem aquela fala que ele abria avenidas com bala de canhão, e a ideia justamente era para impedir, né, para que essas tropas, por exemplo, pudessem chegar a qualquer ponto da cidade, pudessem debelar qualquer tipo de manifestação dos trabalhadores. E, na verdade, é uma intervenção, além de contenção, né, desses movimentos da classe trabalhadora, são movimentos também de disciplinamento dessa classe. A ideia, na verdade, é um disciplinamento e uma expulsão, no fundo, por exemplo, ali em Paris, uma expulsão do centro da cidade daquelas populações ditas indesejáveis, né? Isso aqui em São Paulo também vai se dar, né, especialmente no fim do século XIX, início do XX, por meio, né, de um prefeito aí que dura 11 anos, né, que é o Antônio da Silva Prado, um grande cafeicultor, e inicialmente ele também vai fazer uma intervenção à la Haussmann, né, ainda mais nesse momento, né, essa
essa burguesia cafeicultora gostava muito de Paris, né? A ponto, inclusive, de aqui na Luz eles construíram o Arco do Triunfo, né? Que é aquele monumento na França, fake, né? Depois foi desmontado. Mas esse Paulo Prado vai intervir. Ele vai intervir em que cidade que existia naquele momento? Né? Ali no Triângulo Histórico. Né? E a intervenção dele é criar avenida, derrubar as igrejas, expulsar as populações que viviam ali no Triângulo Histórico, como a população negra que vivia da venda de erva, tirar as igrejas, por exemplo, das irmandades ligadas à população negra, como foi feito, né? Por exemplo, com a Igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos. Depois, que vai virar o Paissandu, a gente vai tratar disso. E aí, como cume desse processo, a gente vai ver que, além dessa intervenção física na cidade, né, naquele momento, de apagamento de vários símbolos da dita cidade antiga, né, apagamento do Pelourinho, apagamento do Campo da Forca, né, ou seja, querendo apagar essa cidade mais rural, você tem uma intervenção ampla social, com a criação dos códigos sanitários, né, código de postura, e fechando o ciclo você tem a criação dos tribunais de menores, né, ou seja, matar a rua, tirar as crianças, os filhos da classe trabalhadora da rua. E aí você tem o cume com o Código de Menores de 1927. A partir de 30, a gente tem, né, todo o rol de engenheiros, né, também de intervenção na cidade. Inclusive, a gente está aqui numa sala em homenagem a um desses grandes engenheiros, né, que é o Prestes Maia, e que também vão intervir na cidade como um todo, e a ideia é expulsar, literalmente, as populações que viviam nas beiras dos rios, tamponar os rios, construir a avenida, expulsar essa população para as periferias. E aí a gente vai ter também, de certo modo, no que diz respeito à intervenção social, uma atuação forte, aí, principalmente do Vargas, criando, né, as instituições, institutos disciplinares, como, por exemplo, o SAM, né, a Secretaria de Assistência ao Menor, ali em 1941. E aí, mais recentemente, a gente tem um tipo de intervenção, né, urbana, mais ligado à ditadura, né, a ditadura militar. Pense, por exemplo, que a gente tem um prefeito, né, Olavo Setúbal, do Itaú, inclusive, vai ser prefeito aqui, no final ali da ditadura militar, vai criar a estrutura de todos os calçadões, né, vai fazer esse processo de expulsão e, por fim, fechando também, coroando esse ciclo de intervenção urbana, a gente tem o Código de Menores, né, de 1979, né, ou seja, antes da ditadura largar o osso, deixou para a gente aí um código terrível, que também visava essa marginalização, essa criminalização da rua, essa criminalização das crianças filhas da classe trabalhadora. E, atualmente, né, a ideia é a gente tentar chegar no atualmente, que aí se trata, de fato, desse processo de gentrificação, em que as intervenções já não são mais esse caráter totalizante, como eram ao longo do século XX, ou seja, mexer na cidade inteira, mas ir num bairro, por exemplo, de forma pontual e construir um local para nobres. Daí o nome, né? Gentrificação significa, vem da palavra gentleman, vem da ideia de nobreza, enobrecer um lugar. E é o que a gente vê um pouco o fenômeno hoje na Luz, por exemplo, né, com alguns empreendimentos, principalmente ligados ao setor financeiro. Então, só para dar um pouco esse panorama, a ideia aqui, né, na nossa apresentação, é mostrar um pouco esses momentos e fechando um pouco com a legislação. A gente vai meio que apresentar para vocês aqui de uma forma mais, sem muita delimitação de fala, né, meio como a gente trabalha nas oficinas, né, discutindo com os educadores. A gente vai ter depois um momento para abertura e para discussão, mas eu acho que, se caso, né, na nossa fala aqui alguém quiser contribuir com alguma coisa, eu acho que fiquem à vontade, a gente está aqui justamente para esse debate. Pode ir. Bom dia, gente. Repetindo, meu nome é Edmilson, mas podem me chamar de Jimmy também, tá? E, devido à minha formação, né, em arquitetura e urbanismo, a minha graduação em arquitetura e urbanismo, depois das pós aí eu fui para a história, a minha contribuição bastante aqui é trazer essas apresentações dessa cartografia histórica para explicar um pouquinho mais para vocês como se deu esse processo de transformação e muitas vezes de expulsão dessa população mais pobre e trabalhadora dessas regiões centrais, dessas regiões em ampla valorização imobiliária, né, que vai depois culminar mais no período mais recente com esse termo, né, gentrificação, que é enobrecimento, né, do espaço social. Eu vou só mudar de lugar aqui com o Beto para ficar mais de frente para vocês, porque eu vou fazer alguns apontamentos na cartografia histórica, que é bem legal para vocês, tá?
Bom, como eu falei para vocês, a gente vai ter, então, uma série de slides aqui mostrando como é... Oi? Ela falou do microfone, que a gente tem todo o microfone. Ah, Tá, não. Tá ótimo, obrigado. então, não, acho que dá para ficar sentado mesmo. Eu estou aqui, eu consigo ficar de frente. Então, como a gente falou, a gente vai passar uma série de imagens aqui, né, de uma cartografia histórica, de fotografias, de o que a gente considera, né, nós historiadores, como fontes iconográficas, para tentar trazer um pouquinho para vocês, né, essa representação do que era essa cidade de São Paulo, nessa virada do século XIX, a partir do século XX. Segundo um grande autor que a gente estuda, Francisco de Oliveira, a cidade de São Paulo é o maior fenômeno urbano do mundo do século XX. Nenhuma cidade no mundo teve um crescimento tão acelerado, tão intenso quanto foi a cidade de São Paulo, né? Logicamente, a gente brinca que esse artigo do Francisco de Oliveira foi escrito no começo da década de 80, e no período mais recente a gente tem visto muitas cidades do mundo, principalmente da região da China, da região da Índia, também com um crescimento muito grande, mas até então São Paulo era a cidade que mais cresceu, um crescimento bastante acelerado, e nós vamos apresentar isso daqui para vocês, também por alguns dados estatísticos desse crescimento. E a gente começa aqui falando, retomando como historiador, a gente começa retomando aí, né, uns 150 anos atrás, para mostrar aí o que era então essa cidade colonial. Fazendo só esses pequenos apontamentos, a cidade de São Paulo vai ser, né, fundada pelos jesuítas dos anos de 1557, e ela praticamente dos anos de 1500 até praticamente o século XIX, até os anos de 1800, ela vai permanecer limitada na região que hoje é conhecida como Centro Histórico, né? Entre a região da Sé, entre a Igreja do Carmo, a Igreja de São Bento, a Igreja de São Francisco e a Igreja do Pátio do Colégio, a cidade vai permanecer praticamente durante quatro séculos naquele território. A partir do começo do século XX, que a cidade começa a crescer para além daquele território. Ela ultrapassa aí os rios Anhangabaú, ultrapassa os rios Tamanduateí e começa a expandir cada vez mais. E a gente está mostrando aqui para vocês, começamos a colocar aqui para vocês, um título que a gente coloca como Intervenções Urbanas Totalizantes na virada do século XIX para o XX, a gente começa mostrando para vocês o mapa dessa canalização, ou a canalização do rio Tamanduateí. Aqui que vocês observam seria aquela região do Centro Histórico, né? E vocês observam aqui o Tamanduateí hoje, que seria a região do Brás, né? Com seu projeto de canalização que está indicado aqui em vermelho. Ou seja, o Tamanduateí começa a ser canalizado no começo do século XIX, nos anos de 1800, né? E a finalização da canalização dele é concluída justamente nesse período que o professor Beto falou, que é do período de gestão de Antônio da Silva Prado. Então, já mostra aqui um grande projeto de estrutura, né, de intervenção urbana, que, na verdade, que servia para quê? Para você conseguir canalizar o córrego Tamanduateí e você conseguir drenar toda essa região de várzea para uma expansão urbana. Ou seja, um território até então popular, um território de comércio, toda a parte comercial vinha por via de córregos e rios, né, pelo rio Tamanduateí, e a partir desse projeto aqui você começa o processo, né, de drenagem dessa região da várzea do Tamanduateí, onde hoje está o Parque Dom Pedro, onde já está lá o Terminal Dom Pedro. Então a gente mostra aqui para vocês começarem a ver o tamanho das escalas dessas intervenções. Então grande parte da cidade, esses projetos que o Beto vai citar totalizantes, já começavam a partir desse período. Reforçando, né, gente, o século XIX é o século da chegada das primeiras mudas de café em São Paulo, né, o que vai mudar, na verdade, o desenvolvimento de São Paulo. Essas mudas de café vão chegar aqui na região do Planalto no começo do século XIX, e a partir, então, dessas mudas que vão alcançar o interior de São Paulo, a cidade de São Paulo passa a ser o entreposto comercial dessa produção de café. Então, cada vez mais, essa potência do café vai provocar um aumento da população, um aumento do processo imigratório em direção a São Paulo para trabalhar nessas lavouras e umas transformações da cidade a partir do advento do café. Então, vamos para frente. Então, justamente nessa virada do século XIX para o XX, onde a cidade até então possuía não mais, nos anos de 1880, a cidade de São Paulo alcança 60 mil habitantes. Até essa data, nos anos de 1860, quando chega a ferrovia São Paulo Highway aqui em São Paulo, né, a São Paulo Highway, ela é criada justamente para fazer a escoagem dessa produção cafeeira que começava aqui em São Paulo. Quando a ferrovia chega aqui em São Paulo não tinha mais do que 30 mil habitantes. A partir da chegada da ferrovia, você começa um processo imigratório muito grande e a cidade começa, né, a ter umas transformações muito grandes. Muitos desses imigrantes que vinham para trabalhar na lavoura do café permaneciam na cidade de São Paulo,
né, iniciando pequenos comércios, pequenos negócios, por conta desse crescimento da cidade de São Paulo. E é justamente a partir desse período, na virada do século, que vai sumir, então, a gestão da prefeitura a um famoso prefeito, né, um conhecido prefeito, Antônio da Silva Prado. Antônio da Silva Prado, ele vai ficar nesse período, dos anos de 1899 a 1911, e para atender essas novas demandas dessa nova cidade que começava, né, até a sobreviver dessa riqueza desse café, até essas transformações dessa riqueza do café, então ele vai começar um amplo projeto de intervenções urbanas, num processo, vamos dizer assim, de europeização dessa cidade, num processo, né, de transformar essa cidade, que até então era uma cidade da taipa de pilão, uma cidade das casas de barro, uma cidade das ruas de barro, até então assim, e a partir de agora, então, numa cidade da Belle Époque tropical, uma cidade aos moldes ingleses, uma cidade da pavimentação, dos rios canalizados, uma cidade arborizada, com suas grandes praças e parques para essa burguesia, essa aristocracia cafeeira, com poder flanar, poder circular, poder ver e ser vista. E aí, então, Antônio da Silva Prado começa, então, um processo de enobrecimento dessa região, né, da cidade de São Paulo. Principalmente na região central, essa região conformada como a gente conhece hoje, o Triângulo Histórico. Então, vocês observam aqui fotografias em 1911 da Avenida São João, né, sendo aberta. Então, muitas moradias em taipa de pilão, que acompanhavam o alinhamento da São João, são demolidas para a construção dessa nova cidade agora de pedra, do tijolo. Aqui, ó, a abertura da São João, onde estaria lá a região do edifício Martinelli, que depois iria ser construído na década de 20, né, pelo Conde de Martinelli. Então, aqui, ó, a região da São João e o Vale do Anhangabaú, lá no ponto mais baixo, com o rio Anhangabaú já canalizado. Aqui o próprio Vale do Anhangabaú, em 1916, com várias demolições dessas casas, muitas dessas moradias compartilhadas. Então, Antônio da Silva Prado já começa nesse período um processo de apagamento dessa cidade colonial, essa cidade da taipa de pilão, e agora uma cidade europeizada, né? Uma cidade agora onde as suas grandes praças, até então, largos de tropeiros, rocios de tropeiros, pontos de encontro, né, locais de terreiros, de terra batida, começam a ser ajardinados nesse projeto de uma sistemática arborização urbana. Lembrando, né, que, como o professor Beto disse, até esse período, as grandes cidades europeias já sofriam um processo, né, de um processo de urbanização, de intervenções urbanas totalizantes, né? A própria cidade de Paris sofria um grande processo de intervenção urbana, Barcelona, Londres também, e aqui na cidade, aqui no Brasil, assim como Antônio da Silva Prado fazia isso na cidade de São Paulo, o Saturnino de Brito fazia isso no Rio de Janeiro, Pereira Passos fazia isso no Rio de Janeiro, vários outros prefeitos de outras cidades que tinham uma população bastante grande por período também faziam essas grandes intervenções. E que tinham, né, para além, logicamente, desse embelezamento da cidade, de uma cidade cópia da europeia, expulsar essa população pobre, essa população trabalhadora, nos locais que começavam a ser bastante valorizados. E essas praças vão começar a sofrer esse processo. Então, nós temos aqui a Praça João Mendes, que era um grande terreiro que passa a ser arborizada, a própria Praça da República, conhecida até então como Largo dos Curros, um ponto de encontro de tropeiros, de chegadas de tropas, também passa por um processo de ajardinamento, de embelezamento nessa virada do século. Vai voltar? Volta só uma. Lembrando, né, que como vocês colocaram, né, o apagamento da memória social. Esse largo aí da Praça João Mendes era o antigo espaço onde se açoitavam os escravos, que, inclusive, esse era o direito penal da época, né? O direito penal do Império. E aí era exatamente o Pelourinho, né? Hoje você nem identifica mais essa igreja, Nossa Senhora dos Remédios, que era um espaço de resistência negra, né? Então, inclusive, Luiz Gama, tinha aí os Caifazes, os Cometas, que eram tanto movimentos institucionais quanto clandestinos de emancipação dos negros. Então, essa praça foi um objeto de intervenção forte, né, do Antônio da Silva Prado, inclusive demolindo, mais para adiante, depois ela foi demolida, essa igreja. A gente não tem nem a memória muito dela. A gente só consegue ver um pouco... Né? Foi para o Largo do Cambuci. A gente só consegue ver um pouco mais ela marcada na pintura das próprias igrejas que ainda restam, né? Aquela igreja... Santa Cruz das Almas dos Enforcados, que fica na Liberdade, tem uma pintura da antiga Igreja dos Remédios, que é essa igreja que foi demolida e mandaram para fora do Triângulo, né? Hoje ela está no Cambuci.
Essa igreja, né, ela vai ser demolida, vai ser construída aqui, né, o Fórum João Mendes, e esse território aqui, que até então era conhecido como Largo de São Gonçalo, né, em homenagem à igreja de São Gonçalo, vai ser renomeado como Largo João Mendes, que foi, né, o grande redator aí da lei, da abolição da escravatura. E hoje, né, esse trechinho arborizado do lado ali do Fórum João Mendes, que era o antigo Largo do Pelourinho, hoje foi renomeado como Largo 7 de Setembro, né? Pode passar. Bom, aqui também, então, o próprio sistemática arborização que o próprio Antônio da Silva Prado vai empreender em todas as regiões da cidade, Avenida Paulista, com seus plátanos, né, Avenida Tiradentes, Avenida Barão de Limeira, vai ser criado, né, um grande Largo do Triunfo, um Arco do Triunfo, na frente ali da Pinacoteca do Brasil, do Estado de São Paulo, também fazendo uma menção a essa cidade europeizada. E entre as intervenções mais emblemáticas desse período de Antônio da Silva Prado, vai ser a transferência do Largo do Rosário, da Igreja do Rosário, dessa região do Triângulo Histórico, né, para além da região do Anhangabaú, onde hoje está a Praça do Paissandu. Então, até então, você tinha a Igreja do Rosário, que ficava onde hoje fica a Bolsa de Valores de São Paulo, ali naquela praça que hoje é denominada Praça Antônio da Silva Prado. A Largo do Rosário era esse território, e uma das primeiras ações de Antônio da Silva Prado vai ser fazer a demolição dessa igreja, no processo de apagamento dessas populações, principalmente a população negra, né, que vivia aí, vivendo, né, do trabalho, da venda de produtos, né, e tudo mais. Andando, né? E aí, então, Antônio da Silva Prado vai fazer, então, essa lei, no ano de 1903, que vai aprovar, então, a demolição dessa igreja, nesse local central do Triângulo Histórico, e vai transferir ele bem distante, para além do Vale do Anhangabaú, para que essa população, então, seja transferida. Processos, como a gente está dizendo, que são muito similares ao que a gente está falando de gentrificação, no período mais recente, né? Esse processo de expulsão dessas atividades, dessa população negra na cidade de São Paulo. E aí foi um acordo, assim, Sim. um acordo meio imposto, né? Um acordo de... a Câmara fez um acordo mediante indenização por parte da mesma, a quantia de 250 contos de réis e uma pequena área de terreno no Largo do Paissandu, que onde depois a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos depois reconstruiu a igreja, né, que está lá até hoje, inclusive marcando uma estátua que representa a Mãe Preta, que representa as amas de leite no Brasil. Aqui a igreja, então, vai ser transferida, né, vai ser demolida, aquela igreja do Rosário na região do centro, para ser construído, né, o prédio da Bolsa de Valores, e esse prédio aqui, um terreno para além do Anhangabaú, vai ser erguida, então, essa pequena capela, que é a Avenida São João, e a pequena capela ali do Paissandu, que seria, então, a igreja nova, a nova Nossa Senhora dos Homens Pretos, né, na região do Paissandu. E tem, inclusive, como a Daniele disse, né, mais uma fotografia aqui desse período, de 1940, e aqui, né, algumas esculturas que trazem um pouquinho dessa história, dessa presença dessa população. E essa igreja continua ainda, né, recebendo, recentemente, quando teve a tragédia da queda do prédio, a população ficou, inclusive, na frente da igreja, né, durante muito tempo, e essa irmandade foi aqui, na verdade, acabou acolhendo. Outra também intervenção bastante, né, pontual nesse período aí foi a própria demolição da antiga Igreja da Sé, a Matriz da Sé, que era um edifício do século XVIII, né, dos anos de 1700, a igreja original. Inclusive, né, parte da fachada dela é construída por um grande escravo, arquiteto, né, o Tebas, reconhecido já hoje, um arquiteto da cidade colonial, que vai ganhar sua alforria ao construir por ser um exíguo arquiteto, né? E nos anos de 1911, a Igreja da Sé, ela vai ser demolida para a construção de um grande terminal de ônibus, né, naquele período, aí o surgimento já dos automóveis, do veículo automotivo. Então a Igreja da Sé vai ser demolida para a construção de um grande terminal na frente, e a Igreja da Sé vai ser reconstruída mais um pouquinho ao sul da região da Praça da Sé, demonstrando mais uma intervenção aí nesse período do Antônio da Silva Prado, de apagamento dessa cidade colonial e da construção de uma nova cidade, uma cidade agora mais moderna, uma cidade do automóvel, uma cidade da iluminação elétrica, não mais, né, iluminação... Essa antiga igreja da antiga Catedral da Sé ficava na altura de onde tem a Caixa Econômica Federal, ali, aquela grandona matriz, né, uma das matrizes. Então ficava naquela altura, ela foi jogada mais para reconstruída um pouco mais para cima, né?
E aí, gente, como a gente está falando, você não tem só essas intervenções do Estado, ela não vai acontecer apenas no plano urbano, né? Mas ela vai acontecer principalmente também no plano social, com a instauração de vários códigos a partir desse período para disciplinar, né, e até que vão provocar uma constante perseguição dessa população. Reforçando, né, que a partir desse período a cidade começa a ter um crescimento muito grande, a crise habitacional na cidade começa a ser muito grande, você começa a ter grande problema na questão da habitação, muitas das pessoas não têm moradia. Um grande autor também, o Nabil Bonduque, que vai estudar a questão da habitação na cidade de São Paulo, ele vai demonstrar que no começo do século XX, 50% da população na cidade de São Paulo habitava em cortiços, e é justamente nesse período, né, desse grande encurtiçamento, dessa moradia, a solução da moradia até esse período, então, passa a ser o cortiço, né, para muitas famílias pobres, moradias compartilhadas e tudo mais, e é a partir desse período, então, que você começa, então, uma intervenção no plano também social, no plano legal, para fazer com que os inspetores sanitários pudessem ter autorização para entrar nas moradias, para fazer as suas avaliações, para fazer um processo de perseguição e que justificaria a expulsão dessa população dessa região do centro que começava a se valorizar, um centro mais especializado e tudo mais. Só uma questãozinha. Pode falar.